é aumentar e manter a nossa vibração mais alta, tá? E quero começar assim, sabe aquele orai e vigiai? O orai é fácil, o vigiai, porque a questão de subir e elevar, a gente tem técnica, tem puxão energético, tem tamiana para fazer aumento de frequência, tem mesa para cuidar e ir cuidando e aumentando ao longo do tempo, aumentando a nossa consciência, tem técnica. Tem passinhos de formiguinha, tem as práticas simples, ou seja, mas o negócio é manter, né? A questão é, opa, fazer isso e manter. Então, hoje a gente vai falar sobre isso. Lembrando do orar e vigiar, que foi ótimo, que hoje eu estava falando, e falou, orar e vigiar, e eu lembrei, eu falei, olha, isso daí vai para aula. O orar é fácil, o vigiar é mais difícil. Agora, deixa eu te contar que a ação a gente precisa fazer. Então, se enche de curso, conteúdo é lindo, adoro fazer curso, adoro ter conteúdo, amo um bom livro, mas tem que colocar em prática, né? É a ação que vai fazer. As suas escolhas, elas afetam sim a sua vibração, e o corpo, o nosso campo, eles vão dar um norte, uma bússola, se aquilo vai ficar, está sendo bom para você ou não, etc. Mas a gente precisa tomar ação, fazer uma atitude, alguma coisa, mesmo que seja o tal dos passinhos de formiguinha. Porque, lá vou a minha frase, você dá um passinho de formiguinha, você já não está no mesmo lugar. Eu vou precisar que vocês me deem 2 segundos, porque tem gente fazendo coisas no grupo. 1 segundo. Deletar, banir, reportar spam. Parece que sabe que eu tô ocupada, né? Então, lembra do orar e vigiar? É isso. Então, o que acontece? Eu sei que é com prática que a gente faz isso, né? A gente percebe uma mudança no nosso campo, um conflito, um ruído, sabe? E te pede atenção naquele momento para alguma coisa. No começo, a gente só percebe o incômodo. E o pior é que a gente só percebe incômodo quando está incomodando muito. Mas quem levou esse limite até o estar incomodando muito somos nós. Então, eu sei que aqui tem alunos, né? Então, vocês sabem que eu percebo no campo e vou lá e já resolvo. Mas isso é prática, né? É colocar a sua linha de percepção cada vez mais próxima e cada vez mais sutil. Não é mágica. É só, né, elevar, manter e cuidar, né? Orar e vigiar e fazer. Então, quando a gente pensa em elevar a vibração, quando a gente percebe algo, alguém, uma situação que está vibrando baixo, né? Mas esse vibrar baixo, ou seja, é uma frequência, né? É uma frequência de dificultosa, de problemática, conflito, de trabalho, sabe? Isso que é o mais denso. Então, elevar e manter a vibração mais alta é uma ação para melhorar essa situação, esse sentimento ou os pensamentos, a situação que você está percebendo. Às vezes, é muito fácil, né? Às vezes, está cheio e carregado de nossos próprios, sabe, programações, né? E as programações, a gente vai falar sobre padrões negativos e repetitivos, não é só autossabotagem. Autossabotagem é um mecanismo nosso, né, de defesa, inclusive.
né? A gente fez aquilo por algum motivo. Então, passar por cima como autossabotagem e ficar se martirizando, não validar nem o que você experienciou e viveu. Experienciou e viveu de uma certa forma e criou-se uma resposta. E com essa resposta você está aqui agora, né? Então, vibrar em energia em alta frequência, não é lá, assim, ajuda a manter, né, várias das coisas que a não manter, né, a desconstruir várias das coisas que a gente estava acostumado, né? E isso faz parte, essa desconstrução. Mas quando a gente vai, fora que esse valinho, vamos, deixei, depois Regina, depois eu coloquei para você abrir para as pessoas, tá? Por favor. Senão eu fico parando. Boa tarde, boa noite, Luciene. Eu parei porque é automático meu já. Então, vamos voltar. Então, quando a gente está fora, está em desalinho, normalmente a gente fala isso, mas a gente fica em desalinho todos os dias, a gente altera mesmo, né? Não é fadinha. Então, isso que a gente chama de desequilíbrio é uma alteração, e essa alteração traz mais para a gente se aprimorar. Então, quando ele vai adensando, eu explico assim, é porque a gente não percebeu no mais sutil, só isso. Então, quando essa alteração começa lá no energético, porque é assim, quando a gente desalinha da nossa essência, então, lá no campo mais sutil, que a gente chama energético porque, didaticamente falando, tá? Porque tem corpos mais sutis do que esse ainda, mas, vamos lá. Esse corpo que a gente não percebe já, né, só avatares, Jesus Cristo e Buda para perceber, quando a gente está em desacordo com a nossa essência. E ele vai ficando adensando, esse adensamento, essa vibração mais baixa que a gente fala, porque se não percebe, a gente não tem outra escolha, né? Então, não percebendo, mantém o mesmo padrão, mantém a mesma coisa, fazendo do mesmo jeito. Então, continua adensando para que a gente perceba. Não é de sacanagem. E daí do energético e emocional. No campo emocional, a gente tem insights, né? Mas eu falo, gente, insights é raro a gente perceber. Não que a gente não tenha, mas é raro a gente perceber, se dar conta. Então lá no sonho, eu falo isso como explicação, tem gente que leva como verdade. No sonho eu saí com a feira e o verdureiro falou tal coisa. Eu não lembro nem que eu sonhei com a feira, né? Ainda mais que o verdureiro falou tal coisa, muito menos a coisa que o verdureiro falou. Então, é assim insights. Não é só através, é um exemplo, não é só através dos sonhos. A gente pode ter insights conscientes também, sim, lógico. E a gente tem isso, dessa informação do campo, do universo para nós, o tempo inteiro. A gente chama de sincronicidade. E os sinais. Simone fica olhando borboletinha? Né? São sinais. Mas não é que tem que fazer sentido e a gente tem que perceber e fazer aquela escolha de outras escolhas menos nocivas e daí para gerar mudança, né? Então vamos lá. Energética, emocional, e não percebemos, passou o insight, não vi, continua adensando, corpo mental. No corpo mental, daí todo mundo já sabe como que funciona. É um blá 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 na cabeça, é um desequilíbrio no sono, né? Quem fala que não percebe? A gente percebe. Agora vamos contar. A gente faz alguma coisa? Dá uma empurrada com a barriga, né? Então, esse adensamento é porque a gente não tomou atitude nenhuma, nem de perceber,
Nessa parte a gente já está ignorando, porque, né? E nem dá conta onde eu começo, né? Esse onde eu começo e por onde o seu campo e o seu corpo estão falando. A gente só precisa começar a traduzir melhor, a ter mais troca com esses campos, né? Então, energético, emocional, mental. Mas se a gente está aqui no mental, né, e já está com blá 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 na nossa cabeça, nossa, já estou até mais sem clareza, etc., é porque no emocional e no energético já estão em desequilíbrio também. Não é porque você está você pulou e os outros não estão tão ok. Não, é um desafio mesmo. E daí, se a gente empurra com a barriga, como a maioria das vezes a gente faz, aí eu vou voltar a falar. Você faz tudo isso, Simone? Eu tento. Eu tento estar presente, eu tento estar atenta e tento mudar a minha percepção, aumentar a minha percepção e continuar atenta o tempo inteiro. A gente cai no automático todos os dias. Lavando louça, fazendo qualquer coisa, né? Dirigindo, fazendo as coisas do dia a dia. A gente volta para o automático, saiu da presença. Então, quando a gente percebe, a gente tem escolha, né? Então, voltando, energético, emocional, mental, físico. Quem nunca sentiu uma dor, né? Quem nunca fez uma doença? E fez uma doença, né? Ah, mas eu nasci com isso. Daí tem outras histórias, né? Já vim acumulando, vim com a caderneta e quis pagar à vista. Aí tem outras histórias. Mas essas que a gente faz e vai evoluindo de densidade para que a gente perceba, a gente tem total controle, autogerência, para a gente colocar o limite um pouco menos lá na dor, aumentar a nossa percepção para cada vez mais sutil, para quando acontecer alguma coisa no campo, você perceber e não precisar materializar, né? Então, essa é o tipo de aumentar e manter, aumentar a percepção também. Então, se a gente já entende o que é vibração, né, que é o ato ou efeito de vibrar, oscilar. Então, eu falo, quem não oscila? A gente oscila, a gente é uma montanha russa, não é? No dia a gente vai. Eu gosto, e quem me conhece sabe, né? Aquele mapa da consciência, amo, mas quem nunca fez aquilo tudo? Nossa, do céu ao inferno. Não é? É essa oscilação em um intervalo de tempo que é vibração. Então, aonde você está, percebe, não quero, é escolha. Não quero ficar aqui. Escolha, muda. É fácil? Dá trabalho. Com a prática, fica cada vez mais fácil sim, tá? Então, outra coisa que eu queria falar como aula é que a frequência, ela que a gente fala, né? Tem 4 variantes primárias, que nem cor, sabe? As 4 cores primárias. A frequência tem 4 variantes primárias, que é matéria é frequência, tudo que é, né? Elétron, composto e não sei o que, matéria. Um pouco mais sutil do que a matéria, a gente tem as frequências de som. Mais sutil do que as frequências de som, a gente tem as frequências de luz. E a outra, que também é primária de expressão de frequência, é a do pensamento. Então, vamos pensar assim. A matéria é lógico, né? A frequência de onda mais longa, mais lenta, que ela densa tanto que tem materialidade, a gente tem a percepção da materialidade. É a composição elementar densa comparado com som, com luz e pensamento, óbvio. Mas
A velocidade do som é muito mais lenta do que a velocidade da luz. Isso é comprovado fisicamente também, ok? Fora que a luz não precisa de meio para se propagar. O som precisa de meio, não é? Isso é física. A nossa matéria precisa de um meio e essa dimensão para se movimentar. Isso é vibração. Agora, a gente foi matéria, som, luz, que não precisa nem de meio para viajar, e o pensamento, que é muito mais rápido do que a luz, que é informação. E daí eu vou fazer uma questão. A informação é tudo que a gente recebe que está no nosso campo, sem julgamento de valor. Tudo que a gente percebe, tudo que a gente não percebe, o que está consciente, o que está inconsciente, tudo que você já viveu, experienciou, seus pontos de vista todos, todas as palavras que foram colocadas, todos os jornais nacionais, todas as propagandas, toda a literatura que você já viu. Então, é muita coisa, tá? Imagina que informação dentro do campo não é filtrada, só tem informação. Aí, o que acontece, já coloquei aqui, a Renata. Então, a gente recebe esse monte de informações, e essas informações no nosso campo, que está completamente sem filtro, é informação, imagina como se fosse a internet. A internet tem informação até que eu não sei quanto de bytes, terabytes, sei lá qual que é a quantidade. O que acontece são todas válidas? São todas usáveis para esse momento e para esse agora? Né? Então, tem uma diferença a informação com o que é válido e o que não é, o que está sendo e vai ser usado, vai ser produtivo, e o que não vai servir para mim. Pode servir para outra pessoa, só que para mim não. Então, tem informação e o conhecimento. O conhecimento é saber o que é válido ou não para você, né? Agora tem um outro patamar aí que eu chamo de sabedoria. Então, a gente tem informação, conhecimento e sabedoria, porque a sabedoria é saber, mesmo dentro daquelas informações que são válidas para você, quando ou como usar. Então, no nosso campo, essas vibrações todas, imagina que tem esse potencial Google de informação, né? Dentro desse Google de informação, o que é válido para mim naquele momento e naquela hora, tá? Quando e como utilizar a informação. Não é muita coisa? Então, esse de aumentar é tomar consciência cada vez mais de que você não precisa usar todas as informações, ou não precisa validar todas as informações, não precisa seguir e reagir a todas as informações. Sair do monte de informações para conhecimento. Compreender que essa lei dos semelhantes, né, como você tem tudo e toda a sua potência, afinal de contas, né, a gente veio direto da fonte, tudo centelha divina, então a gente tem tudo. O que a gente vai fazer ressoar no nosso campo? Com consciência. Então, se a energia semelhante, a frequência semelhante é que se relaciona com semelhante, e eu tenho o potencial todo no meu campo de informações, a gente precisa de conhecimento para começar a tratar cada uma dessas emoções como vibração. Fácil de perceber que, assim, tristeza atrai tristeza, alegria mais alegria, e assim por diante, não é? Então, como saber e fazer aumentar a nossa habilidade de ação? Livre-arbítrio. Escolhendo o que a gente vai nutrir,
né? O que a gente não vai nutrir, que a gente vai colocar nossa energia, vai colocar nossa atenção, né? E se sintonizar com as frequências que a gente escolhe, intenciona. Tudo é energia, né? Então, tem uma determinada informação em frequência, por exemplo, a emoção pode ser sentida e não sofrida, né? Inclusive, depois do meu retiro de 4 dias com a guru, ela fala que tem problema, né? E tem o sofrimento. Eu entendo que uma coisa é só o fato, o problema, né? Mas quando a gente. E isso nos fatos. E a gente escolhe não sofrer, inclusive, né? O fato é o fato, vou fazer o que dá para fazer e etc, etc. Agora, sofrer com aquilo, daí já é escolha nossa. E a maioria das vezes a gente cai nessa, sofre. Agora, na emoção, é até mais doido, né? Porque a emoção a gente sente e já sofre. Já tá lá no meio, deleitada com a emoção. Mas a emoção pode ser sentida e é muito mais sutil. E não sofrida. Mas entende que a gente tem que começar pelo mais denso? O problema, a situação, ela só ela não necessariamente tem que ser sofrida? Se a gente não consegue fazer no denso, por isso que eu estava falando das camadas, a gente não percebe e não sabe fazer no denso, como a gente vai fazer no mais sutil, que é como a emoção, por exemplo? Como que a gente vai ter o pensamento e não ser aquilo que está pensando, né? É mais sutil. Então, começa a colocar as coisas, cada uma no seu nível, aonde eu consigo. Eu vou voltar, passinho de formiguinha, aquele passinho que eu consigo dar, ponto, né? Então, todos esses em níveis, por exemplo, a emoção pode ser sentida e não sofrida, é fácil de falar. Se eu estou numa situação e estou sofrendo com a situação, quer dizer, está na materialidade, está no denso, e nem no denso eu consigo. Então, eu vou colocar o meu foco, minha atenção no denso. Porque é uma mania de todo mundo querer fazer fadinha. Não é? Ai, vou lidar lá com os meus pensamentos, não vou julgar. Eu falo, mentira, gente. Vamos lidar, gente, com o que está palpável e vai galgando, vai criando também essa autoestima e prática para você fazer, porque é a mesma coisa, né? Por exemplo, então, falei, a situação pode ser vivenciada. O que a gente faz? A gente sofre, a gente resiste, a gente acha que deveria não sei o quê, não é? Então, treina ali aonde ela aparece. Mas o que a gente faz? Ah, vou colocar frequência. Isso é fuga. Ajuda? Lógico que ajuda. Sai do zerinho. Mas isso não evita de você lidar com aquilo que está aparecendo para você. Porque senão vai aparecer de novo e vai aparecer de novo. Porque quem escolheu não é de punição, não. Quem escolheu fomos nós. A gente está colocando aquilo porque tem a potência de lidar diferente, né? Lembra do Jung? Agora eu vou ter que ler a frase dele para não falar errado a frase dele, né? Porque eu não gosto de fazer referência errada. Peraí, um segundo. Aqui, achei. Sempre pensei que quando aceitamos as coisas, elas nos sobrepujam de um modo ou de outro. Resulta que isso não é verdade em absoluto. É somente aceitando as coisas que poderemos assumir uma atitude em relação a elas. Então, aceitar não é gostar. Aceitar a parede é a parede. Agora eu vou lidar com isso. A parede é bege. Eu contei para vocês da parede bege? Minha parede atrás do computador. É,
e depois a gente termina. Eu conto esse caos e depois a gente deixa para o próximo. O que aconteceu? Ai, antes da pandemia, essa parede atrás do computador era marrom, quando eu comprei o apartamento, e fiz a rapa toda para pagar, sabe? E não tinha para pagar a conta. Fiz, sabe aquela coisa que a gente faz para fazer? Então, comprei e tal, e não sei o quê, porque tinha a entrada, e depois a caixa é dona dele até, sei lá, né, 2000 e sei lá quanto. O que que acontece? Ela ficou marrom, e eu odiava essa parede marrom. Um apartamento ovo, porque meu apartamento é ovo, uma parede marrom fica menor ainda. Então, eu não gostava da parede marrom. Mas não era prioridade. Então, aceito a parede marrom como é e aceito a condição do que é, o que dá para fazer, o que não dá para fazer, ponto, acabou. Aí, antes da pandemia, o que que eu fiz? Comprei papel de parede, fiquei toda orgulhosa, eu e minha amiga Kelly. Colocamos, ela só estava cansada já, porque ela tinha pintado, e eu estava colocando papel de parede, coloquei um papel de parede lindão, bege, de textura, lindão. Fiquei toda orgulhosa que eu consegui mudar a parede marrom para o papel de parede bege. Ok. Veio a pandemia. Eu saí do meu consultório, entreguei o meu consultório. Chego aqui, abro o notebook para trabalhar, parede bege na minha frente. Dia e noite, noite e dia, aquela parede bege. Não tinha cor. Então, gente, é aceitar. E lógico, você não adianta ficar remoendo. O que que ela ensinou muito para mim. E essa coisa de buscar fora também, né? Então, buscar estímulo. A gente coloca de fora para dar um up na gente. Ok, agora com a sua parede bege, olha para dentro, aonde está a sua cor, a sua motivação, entendeu? Então, é pegar o que se tem para ir construir aquele patamar que você quer alcançar. Mas não é sonhar e fazer de fadinha que, então vou pular. Tem a capacidade de fazer um salto? Tem. Mas é isso que a gente veio fazer? Atalho? Se fosse para fazer atalho, a gente não estava na 3D. Não estava aqui. Ficava lá na 5D linda. Ai, elefante, puff, elefante. Entendeu? Uai, se era isso que eu queria fazer, era lá que eu estava. Mas se eu estou aqui, é porque não era assim que eu queria fazer. Eu estou escolhendo vivenciar processos mais lentos, processos da matéria, na fisicalidade. Então, esses passos. Então, vou honrar essa minha escolha, inclusive. Agora, dá para mudar de frequência e ficar melhor? Sim, lógico que dá. Lógico que dá. A cada momento a gente faz escolha. E a cada momento a gente está fazendo diferença na nossa realidade. Gostaram da minha parede bege? Marrom que virou bege e agora tá cheia, tá toda colorida de post-it? Entende? Por quê? A gente vai colocando mais do que a gente é. Isso reflete. Tá? Bom, por hoje, acabamos, porque já vai dar 40 minutos, tá? Então, eu vou parar de gravar. Gratidão. Perguntas, coloquem aí e eu respondo.